Hoje eu quero mostrar uma realidade muito magnífica, extraordinária de Deus para com a nossa vida. Antes, escravos. Hoje, agora, vitoriosos. Esta é uma verdade do Senhor para a nossa existência hoje. Se nós observarmos a nossa vida nesses últimos tempos, veremos que não passávamos de meros escravos. Talvez você possa até falar, mas eu não sou escravo. Eu nunca fui escravo. Nem cor de escravo eu tenho. Mas, amados, referimos-nos ao pecado. Todos nós éramos escravos do pecado. A Bíblia diz que nascemos em pecado. Em pecado fomos concebidos. E este é um estado lastimável que envolve toda a humanidade. Envolve todos aqueles que estão sobre a face deste planeta. Só que nós não podemos nos contentar, aceitar esta situação, achar que é normal. Nós temos que abraçar a libertação que o Senhor nos propõe, a libertação que o Todo-Poderoso nos concede. Nós queremos ainda, irmãos, apresentar-lhes a história do povo judeu. Aquele povo que experimentou a grande graça do Senhor. José, no Egito, escravo, liberto, tornou-se um homem importante. A família de José cresceu. Grande número, pessoas importantes, pessoas bem-sucedidas, prósperas, pessoas fecundas. Os governantes do Egito não gostaram e resolveram mudar por completo o quadro. E eles tornaram-se escravos. Queridos, diz a palavra que viveram momentos extremamente difíceis, que foram perseguidos, que trabalhavam, que estavam ali de sol a sol, fazendo aquilo que o reino queria. Não tinham mais liberdade. Só que um dia a liberdade chegou. Esperar no Senhor é isto que Deus deseja. Nós precisamos esperar no Senhor, irmãos, porque a liberdade com certeza vem sobre a vida daqueles que são fiéis. Porque Deus tem um plano para a tua vida, Ele tem um projeto na tua vida. Por mais que você não tenha este projeto em mãos, você não consiga ver esse projeto nas mãos, mas Deus tem um projeto para a tua existência. E o projeto é libertação. O projeto é de vitórias. Você é um vitorioso, desde que esteja segundo o coração de Deus. Muitas vezes nós entendemos vitória com recursos financeiros. Aquele fulano de tal é vitorioso. Como ele é bem-sucedido. Como é próspero. Mas eu quero afirmar para vocês que a melhor vitória, na verdade, a maior vitória que nós temos nas mãos é o amor de Deus para conosco, o zelo do Senhor para conosco, porque Ele proporciona tudo aquilo que precisamos. O Senhor, Ele nos pega, Ele nos resgata, Ele nos restaura, Ele muda por completo a nossa visão, dá-nos uma visão nova, muda o nosso coração, antes apaixonado pelo mundo e por todas as coisas que esse mundo tem a oferecer. O Senhor quebra essa ligação, quebra esse elo de ligação, e o Senhor enche o nosso coração de amor para com Ele e para com todas as coisas que pertencem ao Senhor. E esta precisa ser a nossa alegria, aquilo que enche o nosso coração, aquilo que nos dá prazer. Irmãos, quando nós observamos lá no livro do Êxodo a história da libertação daquele povo, da libertação dos israelitas, em todas as situações vamos ver a mão poderosa de Deus. A mão poderosa. A partir do nascimento de Moisés, por exemplo, a mão poderosa do Senhor. Moisés poderia ter sido comido, devorado por um crocodilo, por um jacaré ou coisa parecida. Aquele barquinho poderia ter tombado e ele ter morrido afogado. Mas em todas as coisas, naquelas que parece que não são, é possível ver a mão de Deus. É preciso enxergar a mão do Todo-Poderoso. Esse êxodo aconteceu há aproximadamente 3.500 anos atrás. É tempo pra caramba, não é? Foi há 3.500 anos atrás, aproximadamente, que Moisés, usado pelo Senhor,
tirou aquele povo da escravidão egípcia. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 1, versículos 7 até o 14. Ouça com atenção o que diz a palavra. Quem escreveu isto? Moisés. E ele diz: mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. 75 pessoas. Veja como o Senhor faz. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numerosos e mais fortes do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se junte aos nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó a cidade celeiro, Pitom e Ramessés. Mas quando mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolo, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Amados, este é o retrato. Muitas vezes nós olhamos e não entendemos como é que a bênção de José pode ter tornado uma maldição na vida daquele povo. Queridos, são as provações pelas quais nós passamos. As provações, nesse aspecto, uma provação gigantesca em que milhões de pessoas, estima-se 2, 3 milhões de pessoas, que 2, 3 milhões de pessoas estavam servindo sem direito nenhum naquela nação, estavam escravizados, passando por momentos difíceis, porém detentores de uma promessa. Eles eram detentores de uma promessa. E passaram por momentos difíceis. Sofreram demais, mas o Senhor tinha o tempo. O tempo está sempre nas mãos do Todo-Poderoso. Nós não entendemos o tempo e hoje à tarde eu lastimava mais uma vez, eu reclamava, porque o tempo parece que não chega, o tempo parece que está distante, parece que as coisas não acontecem, mas eu vou para a palavra e o Senhor me dá uma chicotada e diz: veja a história, veja como é. Não é da forma que eu quero, mas é da forma que Deus quer. É da forma que Ele deseja. Eu preciso apenas contentar-me com a mão de Deus sobre a minha vida, porque é Ele que cuida, é Ele que zela. E é essa verdade que precisa estar em cada coração aqui presente, igreja. Nós, amados, muitas vezes não temos perseverado na palavra. Nós não temos firmado na palavra. Porque as coisas não acontecem da forma que nós queremos. E nós, amados, precipitamo-nos. Abrimos a boca e falamos o que não devemos. Muitas vezes murmuramos. E com certeza, irmãos, esses que estavam ali no Egito como escravos, quantas vezes murmuraram contra o Todo-Poderoso? Quantas vezes perguntaram: e aí? E a nossa libertação, como será? Por que nós somos escravos? Por que essa situação? Por que esse sofrimento? Quantos porquês, certamente, saiu da boca daquele povo. Da mesma forma, queridos, nós precisamos aprender que Deus cuida de nós. Eles precisavam aprender que Deus cuidava deles. Nós precisamos aprender que Deus cuida de nós. E há uma certa semelhança também no aspecto de escravidão. Nós vemos, amados, que até então, eles escravos no Egito, nós escravos do pecado.
Nós, escravos do pecado, nós, amados, precisamos oferecer a nossa vida ao Senhor e falar: Deus, quebra as cadeias, quebra a escravidão, porque eu quero a libertação, porque eu quero viver segundo os teus preceitos, eu quero viver segundo os teus preceitos, eu quero andar na tua dependência. Amados, temos que aprender a pedir: Senhor, eu quero andar na tua dependência, eu quero andar na tua dependência. Deus, eu preciso depender de ti. Senhor, eu preciso depender de ti. Deus, toma conta da minha vida. Senhor, toma conta da minha vida. No entanto, nós não podemos fazer como os judeus, os israelitas. Muitos queriam a libertação e quando saíram do Egito foram libertos pelo Senhor. No primeiro problema, murmuraram contra o Senhor. Mas Deus tirou-nos do Egito para morrer no deserto, lá na frente do Mar Vermelho. Vejam como eram e veja como somos. Nós fazemos as mesmas coisas, porque hoje certamente vamos sair daqui falando: Deus, eu quero depender de ti, eu quero viver uma dependência verdadeira. Mas no primeiro problema, nós vamos baixar a cabeça ou vamos levantar o queixão e falarmos contra o Senhor. Vamos apontar o dedo para o Todo-Poderoso e acusá-lo de não cuidar da gente. Amados, o Senhor chamou-nos para sermos um novo povo. Um povo marcados pela vitória. Um povo marcado por realizações. Um povo marcado porque são diferentes. São diferentes. Irmãos, é muito interessante, mas quando nós observamos a história dos judeus, a partir deste momento, a partir do Êxodo, nós vamos ver algo interessante. Os judeus desejavam tudo o que as nações vizinhas pagãs tinham. Mesmo no deserto, eles olhavam para as nações vizinhas, as nações pagãs, até mesmo o Egito, eles lembravam do Egito: oh, saudades do Egito, saudades. Eles olhavam: olha, por que nós não podemos ter? Oh, que legal, por que nós não podemos fazer? Enfim, amados, eles desejavam as mesmas práticas, as mesmas coisas, mas o Senhor não te chamou para desejar esse mundo, o Senhor não te chamou para viver segundo este mundo, o Senhor não te chamou para ser igual a este mundo, o Senhor te chamou para ser luz, para ser sal, luz que ilumina, sal que tenha sabor, sal que tenha sabor. Queridos, muitas vezes a nossa luz está mais apagada que só a misericórdia de Deus. Oh, meu Deus! E o nosso sal é insípido, ou seja, sem sabor. É apenas areia sem sabor. Não é isto que o Senhor quer para o seu povo vitorioso, o povo liberto, o povo que chamou para uma realidade diferente. E quando nós seguimos nessa palavra, irmãos, passeando ainda em Êxodo, no capítulo 12, versículos 37 até o 39. Êxodo, capítulo 12, versículos 37 até o 39. Ouça com atenção o que diz a palavra. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote. Cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Eram 600.000 homens, os que saíram do Egito, sem contar a mulherada e as crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado. Porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não havia preparado para si provisões. Oh, glórias! Queridos, foram 40 anos no deserto. Foram 40 anos numa escola. Saíram do Egito, mas saíram com o Egito. Este é o nosso grande problema. Muitas vezes nós somos libertos, tirados do mundo e saímos com o mundo. Ah, Senhor, eu não posso deixar o mundo.
Mas o que é o mundo, irmãos? É a minha velha natureza, os meus velhos costumes, as minhas velhas práticas, as minhas velhas satisfações, velhas alegrias, velhos prazeres e vai por aí. Tudo aquilo que não presta, que o Senhor te libertou, porém nós não nos libertamos. E este foi o grande problema dos israelitas. A palavra de Deus nos diz que o Senhor os jogou no deserto. Eram apenas aproximadamente 15 dias da caminhada. Em 15 dias aproximadamente estariam atravessando o Jordão e entrando em Canaã. No entanto, amados, os primeiros passos que deram no deserto, a primeira coisa que fizeram foi abrir a boca e murmurar contra o Todo-Poderoso. A segunda coisa foi abrir a boca e murmurar contra o Senhor. A terceira coisa foi abrir a boca e murmurar contra o Senhor. A quarta coisa, abrir a boca e murmurar contra o Senhor. A quinta coisa, tornaram-se idólatras. A sexta coisa, adoraram aquilo que não era Deus. E vai por aí. Evidente que esta não é uma ordem, não é uma sequência natural, porém, para que vocês entendam como o povo de Israel não tinham deixado o Egito, mesmo libertos. Muitas vezes, amados, nós temos que dar um basta no nosso passado. O tal do passado, ele gruda nas nossas costas, no nosso coração, nos nossos olhos, na nossa mente, no nosso pé, ele gruda em nós. Ele gruda, irmãos, e é difícil de ser tirado. Porque sempre olhamos para o passado, mas esquecemos de olhar para o futuro. Nós temos que olhar para amanhã. Viver o hoje, mas olhando para o amanhã. Não nos preocupando, mas olhando para o amanhã em Cristo Jesus. Com o nosso coração depositado em Cristo Jesus. Com a nossa vida dedicada, consagrada ao Senhor. Entendendo que hoje eu vivi Cristo. Hoje eu me entreguei, me consagrei, me dediquei a Cristo. Amanhã eu preciso me dedicar, me consagrar ainda mais do que hoje. Depois de amanhã, ainda mais do que amanhã. E assim numa sequência, até alcançarmos o poder, a graça, o cuidado, a manifestação da glória de Deus na nossa existência. É isso que Deus quer para cada um de nós, igreja. É isso que o Senhor tem para você. É isso que Deus quer que você entenda, que nós entendamos e vivamos, para que assim possamos ser cheios da graça, cheios do cuidado. No entanto, irmãos, nós vemos na palavra que o deserto tornou-se uma escola. Mas não foi uma escola passiva ou uma escola que aceita todas as coisas. Uma escola de Deus, uma escola severa, uma escola na qual o Senhor doutrinou seu povo a preço de sangue. E diz a palavra que aqueles que saíram do Egito, somente as crianças, os adolescentes, coisas assim, entraram em Canaã, todos os demais ficaram no deserto. Mas por que ficaram no deserto, irmãos? Ah, porque Deus é ruim, porque Deus é injusto, enfim... Não, porque não foram fiéis ao Deus justo. Porque não foram fiéis. Porque não souberam reconhecer a libertação. Não souberam reconhecer a liberdade que receberam de Deus. Não foram agradecidos. Não tiveram um coração grato. Não amaram o Senhor. Não tiveram prazer em Deus. Mas queriam que Deus agisse segundo as suas vontades. Eis o grande problema, nosso problema. Nosso problema. Você já parou para analisar? Nós realmente dependemos de Deus? Oh, meu Deus, misericórdia. Nós dependemos de Deus? Não, não dependemos. É uma triste constatação. Nós temos a cerviz dura. Sabe o que é a cerviz? Pescoço, cangote, duro. O Senhor fala para você, buscar-me-eis de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Nós buscamos o Senhor com um pouquinho da nossa alma, um pouquinho da nossa força, enfim. Nós fazemos, amados, o que dá
não o que devemos para o Senhor. E corremos o sério risco, de ficarmos plantados no deserto. De ficarmos no deserto. Amados, nós estamos nessa terra, entenda, nós estamos nessa terra como que aqueles estavam no deserto. É uma comparação, uma analogia válida. No deserto eles aprendiam de Deus. O Senhor ensinava a sua vontade. Prometia a bênção e apontava lá no horizonte. Ali está a minha bênção para você. Nação, ali está a minha bênção. Queridos, da mesma forma o Senhor faz com a gente. Primeiro Ele nos libertou do Egito, da escravidão do pecado. Não é? Nos libertou do Egito, da escravidão do pecado. Nos colocou nessa terra, nesta caminhada. E fala para nós, ouçam-me. Ouçam-me. Aprendam. Busquem a mim. Porque eu tenho muito para dar a cada um de vocês. Eu tenho bênçãos para vocês. Eu tenho uma Canaã para vocês. Eu tenho uma Canaã. E nós olhamos e falamos, poxa, mas Canaã, nesse caso, no nosso caso, eu vou ter que morrer primeiro. Aí você já olha, poxa, morrer, eu quero usufruir minha bênção no hoje. Veja como o nosso coração é enganoso. O Senhor nos oferece uma Canaã, com certeza ela está logo após o Jordão. Uma Canaã após o Jordão. Oh, glórias! Assim também era com o povo que saíram do Egito. No entanto, amados, eles que foram infiéis, tinham tudo nas mãos para receberem bênçãos no seu dia a dia. O cuidado de Deus estava diante deles. Da mesma forma, irmãos, com certeza vamos para Canaã, estamos marchando nesse objetivo, porém Deus tem bênção para o teu dia a dia, Deus tem bênção para esta noite, Deus tem bênção para amanhã cedo, para amanhã na hora do almoço, no tardar, Deus tem bênção para amanhã à noite, Deus tem bênção para esta semana, próxima semana, mês que vem, ano que vem, Deus tem bênção para aqueles que são fiéis. A nossa infidelidade é que nos faz ficar plantados no deserto, tal qual os israelitas. Irmãos, nós precisamos aprender, é um aprendizado, a vivermos uma dependência total, completa, compulsória a Deus. Oh, glórias! É assim que Deus quer, igreja. E nós seremos felizes, porque o Senhor virá e moverá de forma grandiosa, poderosa na nossa existência. Amados, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa... Todo mundo sabe esse texto, não é verdade? Tem um cântico também, não me lembro como é, mas... A alegria do Senhor, a nossa força é, vai por aí. A alegria do Senhor, a nossa força é. Irmãos, é fato. Nós precisamos ser alegres com Deus. Nós precisamos ser alegres, irmãos. Porque Deus, Ele tem prazer em nos amparar, nos abençoar todos os dias da nossa vida sobre a face da terra. Deus tem prazer em fazer coisas magníficas, extraordinárias na nossa existência. Oh, glórias! Amados, foram 75 pessoas que saíram e, a convite de José, entraram no Egito. Familiares de José. Passaram-se 400 anos. A palavra diz que a família de José era maior do que o número de egípcios. Veja como Deus faz. Deus os favoreceu. Deus os abençoou naquela terra estranha. Mas chegou o tempo da libertação. Chegou o tempo da promessa. O tempo de deixar tudo para trás. Porque o que Deus tinha preparado para aquele povo era incomparavelmente melhor. Eis aí o início dos grandes problemas. Eis o início dos grandes problemas.
Eles até estavam felizes como escravos. No deserto sentiram saudades do Egito. Oh, quando nós éramos escravos, não nos faltava comida, não nos faltava isso, não nos faltava aquilo. Vamos voltar. O que o Senhor colocou na caminhada de volta? Serpentes, cobras, e ficaram no deserto. O Senhor não quer que voltemos para o Egito. O Senhor não quer que tu voltes para o Egito. Você, chamado pelo Senhor, liberto pelo Senhor, se tu retrocederes, as cobras do deserto vão te encontrar. Entenda, os males da vida sem Cristo há de envolver a tua vida e não querer experimentar. São terríveis. Mas, diz a palavra em Josué capítulo 3, versículos 14 a 17. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. Irmãos, apenas um adendo, arca da aliança. Hoje virou um ícone de adoração em muitas igrejas. É muito comum nós vermos lá no altar das igrejas uma arca da aliança. E é muito comum vermos ainda pessoas querendo passar a mão, fazendo continência, ou arca da aliança. Parece que é uma coisa militar, aquela coisa toda, todo mundo, oh, presença de Deus, presença de Deus. Jeremias capítulo 3, versículo 16. Deixe-me ler para vocês não perderem esta realidade. Jeremias capítulo 3, versículo 16 diz: Sucederá que, quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Amém? A arca da aliança já era lei do Senhor, não podemos nem lembrar dela, quanto mais fazer uma. Igrejas hoje, infelizmente, não observam o mandamento do Senhor, e estão idolatrando uma arca mequetrefe, feita de plástico, de latão, de madeira, sei lá de quê, que colocam na frente como se fosse a presença do Deus vivo. Isto é idolatria condenada pelo Senhor. A palavra diz que ao entrares em Canaã, não mais precisariam da arca da aliança. Mais ou menos por aí. Mas vamos lá, Josué capítulo 3, versículo 14. Tendo partido o povo de suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe, da cidade Adã, que fica ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todos cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Grande milagre. Manifestação do poder de Deus. Eu sei que dizem por aí, há muitas teorias, porque caiu umas barreiras lá em cima e o Rio Jordão ficou represado e o povo conseguiu passar em pé enxutos. Amados, foi o milagre de Deus, o poder do Senhor. Se caiu o barranco ou não caiu o barranco, foi a manifestação do poder do Senhor. Foi Deus que fez que o Rio Jordão cortasse, como se houvesse uma barreira, uma barragem invisível, e a água represou na parte de cima. É assim que diz o texto bíblico. E esse texto chama-nos a atenção, amados, porque aqui se cumpria a promessa de Deus. Aqui chegava ao ápice a promessa do Senhor. Aqueles que estavam como escravos, o Senhor diz, eu te darei uma terra que mana leite e mel, oh glórias, ou seja, terra fértil, terra próspera, terra boa. E quando eles chegaram diante do Jordão, o Senhor apresentou-lhes a terra e permitiu que eles passassem a pé enxuto, no leito do Rio Jordão. A promessa de Deus para a tua vida é esta, e Ele quer fazer coisas maravilhosas na tua existência. Deus quer mudar a tua sorte, Ele quer te abençoar. Prepara-te para adentrar a Canaã de Deus, igreja. Preparemo-nos para entrarmos a Canaã de Deus.
porque o Senhor tem bênçãos especiais para a nossa vida. São promessas verdadeiras, promessas reais, promessas gigantescas. Analisa bem, veja na Bíblia as promessas de Deus para a tua vida. Veja ainda aquelas que Deus colocou no teu coração. Veja as promessas que Deus descortina diante de você. Creia, o Senhor não é homem para mentir, mas Ele honra a palavra àqueles que são fiéis, àqueles que o amam acima de todas as coisas. Se você permanecer firme na presença do Mestre, Ele virá, abençoará a tua casa, abençoará os teus bens, Deus te fará prosperar sobre a face da terra, Deus te envolverá com a sua graça e com a sua misericórdia, o seu coração baterá forte, tu serás fervoroso, a alegria do eterno será a tua força, prazer em Deus tu terás, porque esta é a promessa do Mestre para nós. Esta foi a promessa do Senhor para o povo de Israel. E quando eles adentraram a Canaã, conhecemos a história. O Senhor deu aquela terra de forma poderosa. E ali, amados, foi constituída uma nação. E o Senhor abençoou aquele povo. E ainda abençoa hoje. E tem seus propósitos na nação de Israel, com certeza. Mas, amados, antes, meros escravos. Escravos. Insignificantes, sem valor. No entanto, Deus olhou para eles. Deus os valorizou. Deu-lhes um nome. Deu-lhes uma terra. Nós, antes escravos. Escravos do pecado. Valor nenhum tínhamos. A sociedade muitas vezes olhava para alguns, não todos, porém, para alguns, e este nem nome tinha. Não é verdade? Mas o Senhor, Ele tira você da escravidão do pecado. Te coloca no deserto, que é o nosso dia a dia. Terra na qual teremos as provações, as perseguições, os problemas. Porém, não perderemos a presença de Deus. Porque o Senhor será conosco. A promessa de Deus que Ele é com o seu povo. Oh, glórias! Deus é com seu povo. Tu és o que de Deus? Povo. Nós somos povo de Deus. Nós temos o quê? A promessa de Deus. Basta crermos, porque o Senhor fará grandes coisas na nossa existência. Mas eu quero ainda, para finalizar esta palavra, chamá-los a atenção para um detalhe. No sol quente do dia a dia. No sol quente do dia a dia, somos tendenciosos a lembrarmos das paneladas de carne lá do Egito. Se vocês não sabem a que se refere às paneladas de carne, leia o Êxodo. Nós somos tendenciosos a lembrarmos das paneladas de carne lá do Egito. Quando essas lembranças vierem, repreenda-as em nome de Jesus. Declare, não, eu fui liberto. O Senhor me libertou. O Senhor deu-me uma nova vida. O Senhor mudou a minha sorte. O Senhor deu-me um novo nome. E prossiga. Não tenha saudades das paneladas de carne do Egito. Porque você pode ficar nesse deserto no qual nós estamos passando. Amados, os dias são difíceis, mas lembre-se, Deus tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de você. A graça do Eterno está sobre a tua vida. Basta que tu reconheças e tome posses dela. Amém, igreja? Antes escravos, agora somos o quê? Vitoriosos. Juntos. Antes escravos, agora vitoriosos. Oh, glórias, aleluias. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque reconhecemos a tua graça e a tua misericórdia. Reconhecemos que nada éramos, escravos apenas, escravos do pecado, fadados à morte. Mas tu nos resgatou, nos colocou no caminho, na escola, para que sejamos preparados, para no dia certo adentrarmos a Canaã,
e estarmos eternamente contigo, usufruindo das prosperidades, das bênçãos, do cuidado, do amor, da tua presença para sempre. Oh Deus, essa é a tua promessa e nós cremos e a desejamos para nós. Que essa palavra, Senhor, fique guardada no coração de todos nós e daqueles que hão de vê-la e ouvi-la posteriormente. Que tu fale a cada um, ó Espírito Santo. Abençoa-nos e dá-nos dias na tua presença. Este é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Mensagem 900.